Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e aqui a gente está falando sobre a série de vídeos com o oscilador por deslocamento de fases, tá? Esse é mais um vídeo em que a gente vai falar sobre esse tipo de oscilador. A gente está na playlist de amplificadores operacionais. Se você não sabe, a gente tem uma playlist completa de amplificadores operacionais aqui e a gente está trabalhando na parte de circuitos osciladores, tá? Então a gente está se aprofundando nesse conteúdo. E essa aula de hoje eu vou te apresentar mais uma configuração do oscilador por deslocamento de fase com mecanismo de controle de amplitude. Vou te mostrar uma outra configuração que a gente já apresentou aqui no nosso curso também, quando a gente estava falando do oscilador com ponto de Wien. Tá? Então, se você ainda não assistiu essa série também com ponto de Wien, vale a pena você assistir, porque a gente se aprofunda bastante nesses conceitos lá também, tá? Mas antes da gente apresentar o vídeo para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com quem você gosta ou com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, porque isso vai estar ajudando bastante a gente aqui no nosso canal a crescer e também impactar cada vez mais pessoas, tá? Se você não sabe, a gente tem uma comunidade no Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira se inscrever e participar lá da nossa comunidade também. Então vamos lá para o nosso passo a passo para eu te mostrar mais uma configuração do nosso oscilador por deslocamento de fase com o mecanismo de controle de amplitude. Vamos lá mostrar para você agora o oscilador por deslocamento de fase, mais uma aula sobre esse cara com o mecanismo de controle de amplitude, agora empregando o nosso JFET, tá? Então a gente apresentou para você o oscilador com ponto de Wien empregando o JFET, é o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito, tá? Ou seja, na terceira etapa, novamente, né, é um circuito bem parecido com o que a gente mostrou com o emprego de diodos, que a gente mostrou também com o oscilador com ponto de Wien. Então, nessa terceira etapa, a gente vai substituir por um mecanismo de controle de amplitude empregando o nosso JFET, tá legal? E qual é o circuito que a gente vai estar trabalhando? É esse circuitinho aqui, ó. Perceba, né? Mais uma vez, esse é um oscilador por deslocamento de fase. Mais uma vez eu tenho ganho unitário aqui. Eu tenho um meio aqui, um meio aqui, um meio aqui. Naturalmente aqui eu tenho que ter 8 para completar o ganho do ciclo como um todo igual a 1. E aqui eu tenho menos 60, menos 60, menos 60. E aqui eu tenho 180 dando 0 graus para esse cara oscilar adequadamente. E aqui eu tenho o meu mecanismo de controle de amplitude, tá? Então a gente fez a análise desse circuitinho aqui, porque isso aqui é um caso particular do oscilador com ponto de Wien, tá? Isso aqui é um caso particular. Então a gente está substituindo aqui essa etapazinha, né, da entrada inversora do nosso amplificador. A gente está pegando esse mecanismo de controle de amplitude utilizando o JFET e a gente já analisou isso aqui. Então a gente vai estar utilizando a expressão que a gente mostrou lá naquela aula específica. Então se você ainda não assistiu às aulas com oscilador com ponto de Wien, vale a pena você assistir para você entender mais profundamente o que a gente vai mostrar aqui, tá legal? Então o controle de amplitude vai estar sendo realizado justamente por esse carinha aqui, ó, o RDS, tá? O RDS, que é quem vai estar sendo controlado aqui, vai estar controlando a nossa oscilação, né? Vai estar mantendo com que o nosso oscilador permaneça oscilando, tá legal? Então, como é que a gente vai fazer essa análise, né? Perceba, né, que a análise vai ser bem parecida com o que a gente mostrou nas aulas passadas, tá legal? Então, você tem todas essas resistências aqui sendo iguais, você tem as suas capacitâncias, tá? E aqui você tem o mecanismo de controle de amplitude e, naturalmente, você vai estar querendo determinar essas resistênciazinhas aqui, né? Essas resistências aqui para que o seu oscilador opere adequadamente. Então vamos lá. Primeiro passo é fazer V02 dividido por V01 em módulo. Ou seja, quem é V01? Quando você olha aqui para o nosso circuito, né? V01 é quem está nessa saída, tal como a gente mostrou nas aulas passadas aí, com o mecanismo de controle de amplitude para esse mesmo cara, só que operando com diodos, tá? Então é a mesma coisa, tá? Então V01 vai estar aqui nessa entrada aqui, então você aqui tem um amplificador inversor, essa relação dessa tensão com essa vai ser justamente igual a 1, porque esses resistores eles são iguais, tá legal? Quem é V1 sobre V02? V02 é esse cara, quem é V1? Tá aqui, ó, então a mesma análise novamente, isso tem que dar quanto? Essa relaçãozinha aqui, V1 sobre V02, que tá aqui, tem que dar 1/2, né? Que é o que a gente está mostrando aqui. Então a gente já mostrou matematicamente como é que você chega a esse resultado aqui. Então se você ainda não assistiu, mais uma vez eu digo, assiste lá para entender mais profundamente que a gente está utilizando o resultado diretamente, tá? E V01 sobre A- vai ter que dar igual a 8. Mesma coisa que a gente mostrou na nossa aula passada, né? Aula retrasada na verdade, tá legal? Que é justamente a relação dessa tensão por essa, tá? Então esse carinha aqui vai ter que dar um ganho de 8 para que eu consiga cancelar aqui 8 com 8 dando 1, né? E aqui você tem, ó, aqui você tem a relação de V01 sobre A-, essa relação aqui tem que dar 8, tá? Mas quanto é essa relaçãozinha aqui? Olha só,
é menos sobre V01, você vai perceber que você tem um divisor de tensão aqui, ó. Você tem um divisor de tensão em que você vai ter esses dois caras que estão em série, tá? Esses dois caras que estão em série, dividido por esses dois caras que estão em série, somado com esse cara aqui, tá? Beleza? E multiplicado, né, pela sua tensãozinha da entrada, tá? Quando você inverte isso, você vai ficar com isso aqui, né? Então, V01 sobre A- vai ser igual a soma de todo mundo aí, né? R1 mais RDS, mais essa resistência R2 aqui, ela tá aqui, ó, dividido pela série desses dois caras, tá? R1 mais RDS. E aí, olha só, quem é essa relação, né? Quem é essa relação já esperada, né? Você tem o quê? Você vai ter esses dois termos em série aqui, R1 mais RDS dividido por R1 mais RDS, dá 1. Mais R2 dividido por essa soma, tá aqui, ó. Beleza? Então isso já era esperado, tá? Aí esse resultado aqui tem que ser igual a 8. Então, isso sendo igual a 8, perceba que esse termozinho aqui vai ficar 8 menos 1 dando 7. Então, eu vou poder trabalhar aqui com R2, R1 ou RDS para a gente calcular esses caras, né? Beleza? Aí tá aqui, ó. Veja que no final a gente vai isolar R2, tá? Então, tem, ó, essa relaçãozinha aqui, tá? Tem essa relação, tem a minha relação V01 sobre A- sendo igual a 1 mais R2 sobre essa soma aqui. Tá? Isso tudo tem que ser igual a 8, porque essa relação tem que ser igual a 8, beleza? Aí, isolando esse termo aqui, vai ficar 8 menos 1 dando 7, e com isso eu posso isolar R2. Então, isolando R2, esses dois caras aqui estão dividindo, vou passar multiplicando. Então, R2 vai ser igual a 7, multiplicado por essa soma aqui, que é R1 mais RDS, e você teria o seu critério aí de R2, né? R2 tem que ser igual a 7 vezes a soma desses dois caras, R1 mais RDS, para que você tenha aquele ganho, né? Esse ganho de 8, tá legal? Então você vai estar determinando a resistência R2, dado que você tem essas outras duas aqui, tá? Para você fazer com que o seu oscilador oscile adequadamente, cumprindo o critério de oscilação, tá legal? Então perceba que os conceitos que a gente vem trabalhando nas aulas passadas, a gente tem utilizado aqui, né? A gente tem utilizado em cada aula, né? A aula atual é dependente da aula anterior, então vale a pena você assistir às aulas anteriores que a gente tem disponibilizado aqui no nosso canal, tá? No mais, espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se gostou dessa aula, me diz se você está gostando do nosso conteúdo, se ele está te ajudando a crescer, se ele está te ajudando em sua jornada de aprendizagem, tá legal? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!